Tudo começa com um trem cruzando calmamente a ponte ferroviária durante o lindo pôr do sol. Dentro do vagão do metrô, completamente lotado, é um trabalhador de terno, segurando o apoio. Ele dá um suspiro profundo, demonstrando que está totalmente exausto após mais um dia longo. O jovem sente que vai acabar morrendo de tanto cansaço, se continuar nesse ritmo diário. O sistema de som do metrô anuncia que a próxima parada é na movimentada estação de Yeouido. As pessoas começam a se empurrar desesperadamente para conseguir desembarcar a tempo. O homem fica bastante irritado com a falta de educação e o empurra-empurra dos passageiros. De repente, os olhos dele se arregalam ao notar algo incomum bem no meio daquela confusão. Ele percebe chocado que existe um assento, totalmente livre mesmo, com o vagão do metrô lotado. Sem pensar duas vezes, ele corre e se senta rapidamente na vaga que acabou de encontrar. Ele abraça sua maleta sentindo um alívio imenso por finalmente poder descansar as pernas. Esse trabalhador exausto se chama Oh Hyun-min e tem apenas 33 anos de idade. Ele sempre foi um prodígio brilhante que se formou no topo da classe e virou um gerente jovem. Toda vez que os projetos da empresa travavam, os executivos logo pensavam em uma única solução. A ordem de seus superiores era sempre passar a tarefa difícil diretamente para Oh Hyun-min. Ele era conhecido por todos como um funcionário capaz de realizar o impossível a qualquer custo. Mas na vida real, ele estava sofrendo calado e completamente desgastado pela rotina pesada. Fazer hora extra de forma consecutiva por 3 meses seguidos era algo fora dos limites humanos. Seus olhos começam a se fechar de maneira pesada por conta do sono acumulado de semana. Ele acorda assustado achando que cochilou apenas por um S e acabou perdendo sua estação. Mas ao olhar para cima, ele se depara com um céu azulado em vez do teto metálico do metrô. O jovem percebe confuso que está cercado por imensos paredões de pedra de um desfiladeiro. Para piorar a situação, ele nota que está sentado em um trono de pedra dentro de uma caverna. Lá embaixo, uma multidão de pequenas criaturas verdes começa a gritar de maneira histérica. Os pequenos monstros parecem extremamente alegres com a presença do homem naquele lugar. Alguns deles chegam a chorar de tanta emoção enquanto levantam as mãos para comemorar. Hyun-min esfrega os olhos com força tentando entender se tudo aquilo é apenas um sonho louco. Ele fica completamente chocado e sem reação diante daquela plateia bizarra de monstrinhos. Uma das criaturinhas começa até a dar saltos mortais para expressar sua enorme felicidade. O homem mal consegue fechar a boca de tanta surpresa com o que está acontecendo ali. Ele pensa que finalmente morreu de tanto trabalhar ou que perdeu de vez o juízo perfeito. Os pequenos seres continuam pulando e gritando de forma ensurdecedora ao redor do altar. A gritaria dos monstros ecoa pelas paredes de pedra, deixando o ambiente ainda mais confuso. Hyun-min range os dentes, tentando desesperadamente achar um sentido para aquela loucura toda. Ele começa a analisar com cuidado a aparência física daqueles seres estranhos bem na sua frente. As orelhas pontudas e a pele num tom verde brilhante chamam bastante a atenção do jovem. Ele logo percebe que eles são idênticos aos goblins clássicos que costumava ver nos videogames. Mesmo estando apavorado por dentro, ele tenta manter a compostura para não demonstrar fraqueza. De repente, um dos goblins se curva e começa a gritar que o Lorde deles finalmente retornou. O grupo chora de emoção, celebrando o fato de o grande líder finalmente ter aparecido. Hyun-min fica pasmo ao notar que as pequenas criaturas estão falando seu idioma de forma fluida. Ele se pergunta assustado se eles realmente estão se referindo a ele como o novo governante. Nesse momento, um goblin muito pequeno começa a subir correndo os degraus de pedra do altar. A criaturinha se aproxima do trono com passos rápidos carregando algo misterioso nas mãos. Trata-se de um simpático filhote de goblin que segura uma fruta redonda e cheia de espinhos. O pequeno filhote estende as mãos, oferecendo o alimento com um olhar extremamente fofo. Hyun-min pega a fruta exótica, totalmente hesitante, sem saber direito o que deve fazer agora. Ele analisa o alimento curioso e percebe que nunca viu aquele tipo de fruta em toda a sua vida. Ao segurar com força, ele sente uma pulsação misteriosa batendo sobre a casca espinhosa do fruto. O homem encara aquilo bastante desconfiado, imaginando se é seguro comer algo tão estranho. O pequeno bebê goblin continua oferecendo o alimento exótico enquanto todos os outros observam ansiosos. Hyun-min sente que vai acabar parecendo o grande vilão da história se recusar a oferta da criaturinha. Para ajudar na decisão, a barriga do trabalhador começa a roncar de fome de uma maneira muito alta. Ele olha pensativo para o fruto de espinhos, tentando decidir se deve arriscar comer aquilo ou não. O rapaz lembra triste que sua última refeição real foi um simples lanche rápido de loja de conveniência. Sem se importar mais com o perigo, ele resolve dar uma mordida generosa na fruta misteriosa. Os olhos de Hyun-min se arregalam de forma instantânea com o sabor inesperado do estranho alimento. Os pequenos monstros ao redor reagem muito aliviados e felizes ao verem o seu novo Lorde comendo. Ele fica impressionado ao perceber que aquela é a fruta mais saborosa que já provou em toda a sua vida. A multidão de pequenos seres verdes começa a gritar de alegria ao ver que o mestre gostou do presente.
Hyumi só não entende o motivo de tanta comemoração por conta de uma simples fruta colhida no local. De repente, uma forte pontada de dor faz com que ele morda os dentes e mude sua expressão facial. O homem perde as forças nas pernas e acaba caindo de joelhos no chão de pedra, bem na frente do pequeno. Sentindo uma tontura bizarra, ele começa a achar que foi envenenado pela fruta que acabou de engolir. Nesse instante, um painel holográfico azul brilhante surge do nada flutuando diante de seus olhos. A tela mostra seus dados pessoais de Lorde e uma contagem regressiva para o combate de território. Hyumi permanece imóvel no chão sem conseguir desviar o olhar daquela misteriosa projeção no ar. Ele se pergunta totalmente chocado se aquilo que está vendo se trata de um holograma de verdade. O homem observa os números em coreano, descendo sem parar na tela brilhante de forma preocupante. O termo de combate territorial e o tempo correndo deixam o rapaz extremamente apreensivo com o futuro. Ele tenta entender o significado daquilo, já que nunca ouviu falar de uma disputa de território antes. De forma surpreendente, a tela muda e avisa que vai providenciar a resposta para a dúvida do usuário. O sistema explica que é um confronto total, onde tudo deve ser usado para proteger a região e o povo. O rapaz recua assustado sem entender de onde está vindo aquela voz que respondeu sua pergunta mental. Ele percebe que a tela mostra o nome Wiki e percebe que a ferramenta consegue ler seus pensamentos. A inteligência artificial se oferece para contar a história do lugar, mas ele manda cortar o papo furado. Ele exige saber onde está e o motivo de ter ido parar ali, já que estava no metrô segundos atrás. O sistema responde sem rodeios, revelando que aquele local bizarro se trata na verdade do reino demoníaco. A voz avisa que a localização exata está oculta devido ao nível muito baixo daquele território atual. Ao descobrir que foi invocado para o temido reino dos demônios, o jovem entra em completo desespero. Um silêncio profundo toma conta da grande caverna, enquanto ele tenta digerir aquela informação louca. Ele reclama que a explicação foi curta demais e exige um relatório muito mais detalhado da situação. Mas o sistema repete friamente que o nível do local é muito baixo para liberar novas informações. Hyumi pergunta indignado como faz para voltar ao seu mundo, mas recebe a mesma resposta repetida. Sem ter o que fazer, ele se senta novamente no trono de pedra com uma expressão de total derrota. O homem fica encarando o vazio da caverna, completamente sem saber o que fazer a partir de agora. Seu rosto demonstra toda a frustração de ter sido arrancado de sua vida normal de forma tão brusca. Na esperança de ser apenas um pesadelo, ele resolve dar um beliscão bem forte na sua própria bochecha. Ao sentir a dor aguda do beliscão, ele confirma com tristeza que tudo aquilo é a mais pura realidade. Hyumi segura a cabeça, sentindo uma forte onda de pânico tomar conta de sua mente exausta. Ele respira fundo, tentando se acalmar para conseguir analisar com clareza o cenário atual. O homem conclui chocado que o sistema está basicamente obrigando ele a liderar uma guerra de verdade. Ele aperta o nariz, sentindo que uma dor de cabeça terrível está prestes a começar a qualquer instante. O jovem olha para a plateia de monstros e percebe com desânimo que os seus cidadãos são apenas goblins. Ao olhar com mais atenção, ele nota que o grupo de monstrinhos verdes parece triste e sem forças. Ele foca em um dos seres e percebe que a criaturinha está tão magra que dá para ver todas as costelas. A expressão das criaturas deixa evidente que eles estão sofrendo com a falta de comida há muito tempo. Hyumi percebe que eles estão desnutridos e perderiam uma luta facilmente mesmo se fosse contra ele. Ele questiona o sistema sobre como vai vencer com soldados fracos e o que acontece se ele for derrotado. A inteligência artificial responde de forma direta que a chance de morte em caso de derrota é extrema. O sistema revela que 99% dos lords que perderam essa batalha acabaram mortos. O homem solta uma risada sarcástica sem saber muito bem como reagir ao seu terrível destino. Ele conclui bastante irritado que sua vida é extremamente difícil em qualquer mundo que vá parar. Ele lembra de quando precisava liderar projetos complexos na empresa, sem nenhum tipo de orçamento. Para piorar a situação, ele nunca tinha funcionário suficiente para ajudar nas tarefas diárias. O tempo curto era outro grande adversário que ele precisava enfrentar todos os dias no escritório. E mesmo com tantos problemas, os relatórios complexos precisavam estar prontos logo na manhã seguinte. Ele passava noites, em claro, trabalhando exausto apenas para conseguir cumprir os prazos absurdos. O rapaz percebe que arriscar a própria vida trabalhando duro não é uma novidade na sua rotina diária. Ele decide se levantar do trono e faz uma última pergunta de extrema importância para o sistema. O jovem quer saber se conseguir vencer as batalhas e subir o nível do local permitirá sua volta para casa. A inteligência artificial responde de forma bem direta, confirmando que o retorno é totalmente possível. Hyumi interrompe a explicação do sistema sobre as baixas chances de vitória de um Lorde novato. Ele dá um passo firme à frente, demonstrando que tomou sua decisão final diante daquele grande desafio. O homem desce as escadas de pedra do altar, demonstrando muita determinação para falar com os goblins. Ele sabe que tem apenas 4 dias de vida restantes se não conseguir vencer o combate naquele lugar.
Ele apoia o pé no chão, decidido a usar toda a sua experiência para fazer um milagre acontecer de novo. O rapaz observa o horizonte pensativo, enquanto o pequeno monstrinho fofo acompanha seus passos. O pequeno Goblin que é o novo líder com um olhar bastante curioso, sem entender o que vai acontecer. Toda a população de monstros fracos e famintos aguarda em silêncio por alguma ordem do seu novo mestre. O jovem sabe que 4 dias ainda é tempo suficiente para criar e aplicar uma boa estratégia de defesa. Ele afrouxa a gravata decidido a sobreviver usando toda a sua capacidade intelectual naquele confronto. Ele dá um sorriso bastante confiante e avisa aos presentes que a hora extra costuma criar grandes milagres. O homem avisa que a partir daquela mesma noite, todos os goblins vão começar a trabalhar sem parar. O desfiladeiro de pedras agora se tornará o cenário de uma estratégia de defesa extremamente ousada. Ele analisa o terreno e nota que a entrada estreita da caverna é perfeita para armar uma grande emboscada. Seus olhos focam com muita atenção nos detalhes das rochas para garantir que o plano funcione bem. Ele faz uma pergunta tática para os monstros, mas eles apenas emitem sons confusos sem saber a resposta. O sistema tenta se intrometer com avisos de nível baixo, mas o rapaz manda a inteligência calar a boca. Ele respira fundo ao perceber que terá de ensinar técnicas básicas de combate para as criaturas. O jovem levanta o dedo e pede em voz alta a atenção total de todos os presentes naquele local. Ele explica que a única chance de vitória deles é defender aquela passagem estreita de pedra com a vida. Ele começa a dobrar as mangas da camisa branca, se preparando para iniciar os trabalhos pesados da noite. O homem aponta de forma direta para um grupo de 10 ajudantes, chamando a atenção deles no mesmo instante. Ele ordena que eles subam a montanha e cortem árvores que tenham aproximadamente a sua mesma altura. As pequenas criaturas se olham confusas e assustadas sem entender muito bem as instruções do líder. O rapaz grita com firmeza, mandando os ajudantes se apressarem e começarem a correr imediatamente. Os monstrinhos saem correndo apressados com bastante medo do tom de voz sério do seu novo governante. Ele conclui que os seres agem exatamente como soldados novatos que precisam de broncas para obedecer. Ele seleciona logo em seguida outro grupo de 15 ajudantes para dar o próximo passo da estratégia. A ordem agora é juntar o maior número de pedras possíveis e empilhar todas no topo do desfiladeiro. Os pequenos seres começam a subir um imenso paredão de pedra, demonstrando uma agilidade impressionante. Ele manda o restante do grupo o acompanhar para cavar uma grande armadilha na entrada principal. Sem ferramentas adequadas no local, as criaturas começam a cavar a terra, usando apenas as próprias mãos. O próprio jovem ajuda a cavar a terra firme, demonstrando que não tem medo de se sujar pelo trabalho. A noite cai rapidamente, revelando que aquele mundo bizarro possui 2 luas brilhantes no céu azul. Enormes pedras redondas são organizadas e empilhadas perfeitamente na beirada do desfiladeiro estreito. Várias estacas de madeira pontuda são preparadas para servir como uma armadilha mortal contra invasores. Um buraco imenso e bastante profundo é finalizado bem no meio do caminho estreito daquela caverna. Ele segura uma lança de madeira improvisada e elogia em voz alta o grande esforço de todos os goblins. Os pequenos monstros estão cobertos de terra e com as unhas quebradas após realizarem tanto esforço físico. O sistema avisa que a habilidade de hora extra foi ativada, dando melhorias de energia para os servos. O líder pede para que todos façam uma prevenção rápida do trabalho e prestem bastante atenção no que ele dirá. Ele reconhece o esforço feito durante o dia, mas avisa que o verdadeiro trabalho difícil começa a partir de agora. O rapaz faz uma pergunta reflexiva aos seus novos subordinados sobre qual seria a verdadeira essência da hora extra. Ele explica de forma séria que o grande segredo é preparar o terreno de batalha enquanto os rivais dormem. O mestre incentiva o grupo dizendo que todo o suor derramado hoje evitará que eles percam a vida no combate. Ele pede para os seus pequenos guerreiros darem um forte grito de guerra para espantar o desânimo, mas ele limita o grito de guerra a apenas 3 S para garantir que eles poupem bastante energia. Os pequenos monstros gritam motivados e com toda a força do peito a palavra de ordem ensinada pelo Lorde. A grande caverna inteira ecoa com os gritos motivados das criaturas que agora estão cheias de energia. Ele elogia a determinação de todos e ordena que peguem suas armas e formem uma fila de combate organizada. No mesmo instante, as pequenas criaturas correm de forma desengonçada para pegar os seus equipamentos. Eles acabam se atropelando no caminho, gerando uma grande confusão na hora de tentar organizar a fila. Yumin suspira profundamente ao ver a desorganização total do seu pequeno exército de monstros. Ele repara bastante desanimado que as únicas armas deles são pedras afiadas e velhas facas enferrujadas. Ele decide focar na tática de combate, já que os oponentes também são goblins e não devem ter armas melhores. O rapaz sabe que a vitória final será decidida pelas táticas de batalha e não pela força bruta das armas. Ele recorda um conselho muito valioso de seu antigo chefe sobre buscar as respostas na famosa arte da guerra. O jovem pensa em usar a clássica formação de infantaria romana compacta para compensar a fraqueza física deles. Ele ordena que os soldados formem uma linha reta única para dar início ao treinamento militar básico.
Os monstros não entendem os comandos de voz e começam a se esbarrar de uma forma completamente desastrosa. O rapaz resolve segurar um dos goblins pelos ombros para que ele sirva de ponto de referência para os outros. Ele posiciona manualmente o segundo soldado, bem ao lado do primeiro, mostrando exatamente o que deseja. Em seguida, ele vai organizando um por um até conseguir formar uma barreira de escudos reta e perfeita. Ele explica detalhadamente que os soldados devem conseguir sentir o cotovelo do companheiro ao seu lado. O homem demonstra a postura militar ideal, segurando a sua lança com bastante firmeza, usando as duas mãos. Ele ensina que todos devem avançar um passo firme e atacar juntos assim que ouvirem o comando de voz dele. Com uma postura imponente, ele grita o comando de avanço bem alto para dar início ao primeiro teste real. Mas um dos guerreiros acaba tropeçando nas próprias pernas e cai no chão de pedra de forma desastrosa. O monstrinho desastrado solta um gemido de dor caído no chão, enquanto os outros soldados apenas observam. O Lorde se aproxima com um olhar sério e ordena com firmeza que o soldado se levante imediatamente. Sem perder tempo, ele manda todo o grupo voltar para as posições iniciais para recomeçar o exercício. Os soldados tentam se alinhar novamente segurando as lanças enquanto houve um novo comando de avanço. O jovem sabe, por sua experiência profissional, que a repetição constante é o único caminho para a perfeição. Ele acredita fortemente que a prática repetitiva é capaz de superar qualquer tipo de talento natural. O treinamento exaustivo continua durante a madrugada, toda com ordens de comando sendo repetidas sem parar. Ele ordena que se levante e nota satisfeito que o semblante das pequenas criaturas está mudando aos poucos. Os monstros estão cansados e com os braços trêmulos, mas continuam mantendo a postura de combate firme. O homem percebe com surpresa que já viu aquela mesma expressão cansada e determinada em algum lugar. Ele lembra que é o mesmo olhar exausto de um funcionário novato após ter o seu relatório rejeitado pelo chefe. O mestre avisa com seriedade que eles não podem parar, pois o treino é a única chance de sobrevivência de todos. O comando de repetição ecoa constantemente na caverna, mantendo os pequenos monstros focados no objetivo. O amanhecer começa a surgir lentamente nas montanhas, mas o treinamento puxado continua sem nenhum descanso. Mesmo no limite de suas forças, os soldados continuam atacando com as lanças seguindo a ordem do Lorde. As pernas de um dos guerreiros tremem de cansaço, mas ele faz o possível para não cair no chão de novo. O líder grita perguntando se eles acham que aquilo é uma brincadeira e manda todos ficarem de pé bem rápido. Ele avisa severamente que cada novo erro cometido custará mais 10 repetições pesadas de punição ao grupo. De repente, uma voz fina e bastante dócil chama pelo Lorde, quebrando o clima tenso daquele treinamento. O simpático bebê Goblin se aproxima do homem com passos muito lentos, demonstrando bastante curiosidade. O mestre pergunta de maneira bastante calma ao pequeno o que está acontecendo para deixá-lo tão assustado. A pequena criatura treme bastante, demonstrando estar com muito medo de revelar os segredos do passado. O bebê Goblin pede de forma muito triste para o líder entregar alguns deles como comida para os inimigos. O homem arregala os olhos extremamente chocado ao ouvir aquela proposta de sacrifício tão cruel. O pequeno explica que no passado eles sempre entregavam 3 jovens para evitar que as batalhas ocorressem. Ele lembra com muita tristeza que sempre sacrificavam os mais fracos e indefesos para conseguir sobreviver. O bebê segura firme a mão de Yumi, implorando por uma solução que garanta a segurança de todo o grupo. Ele diz com esperança que fazendo esse sacrifício, o seu novo Lorde também conseguirá viver em segurança. O monstrinho tenta dar um sorriso forçado para agradar o mestre mesmo, estando com o rosto cheio de lágrimas. Os outros servos observam a conversa de cabeça baixa, demonstrando muita vergonha e tristeza pelo passado. O rosto do rapaz fica completamente sombrio, revelando uma fúria silenciosa diante daquela covardia. Ele range os dentes com bastante raiva ao perceber a humilhação que o seu povo precisava passar para viver. Ele pergunta indignado se eles realmente se orgulham de sobreviver sacrificando as próprias crianças. Os goblins sentem o peso das palavras do mestre e desviam o olhar com bastante vergonha do que faziam. Ele avisa seriamente que aqueles que aceitam perder tudo aos poucos acabam sem nada no final das contas. Ele grita com firmeza, afirmando que eles vão lutar juntos, usando absolutamente todas as forças que possuem. O jovem promete que não entregará nenhum pedaço de terra e nenhuma de suas crianças para os invasores. Ele afirma que nunca mais permitirá que nenhum inimigo tire absolutamente nada debaixo do seu domínio. Inspirados pelas palavras fortes e corajosas do líder, os monstros gritam com muita determinação. A contagem regressiva chega ao fim no painel azul, indicando o início oficial da guerra pelo território. Sons assustadores e gritos de guerra começam a ecoar pelas montanhas rochosas daquele imenso vale. Uma grande horda de goblins rivais com olhos vermelhos brilhantes avança correndo em direção à caverna. Hayomin e seus poucos guerreiros permanecem firmes e alinhados na entrada estreita daquela passagem.
Ele dá o comando com muita calma para que seus soldados se preparem e levantem as lanças de madeira. Os servos obedecem prontamente e erguem as armas, formando uma barreira defensiva reta e compacta. Os inimigos avançam correndo em alta velocidade pelo caminho escuro e estreito do desfiladeiro. O homem observa a aproximação deles, sabendo que realizou absolutamente todos os preparativos possíveis. Os rivais avançam com olhares assassinos e dentes afiados, sem imaginar o que se aguarda mais adiante. O Lorde dá um sorriso confiante e desafia silenciosamente os invasores a tentarem passar por ele. Os inimigos entram sem nenhum cuidado no caminho estreito que leva diretamente para a armadilha do buraco. A horda rival continua correndo de forma desesperada e gritando alto sem perceber o perigo logo à frente. Os defensores sentem um frio na barriga diante da multidão, mas mantém a formação de lanças bem firme. O líder grita mandando seus homens manterem o foco total e não se moverem até os rivais caírem no buraco. Os passos rápidos dos invasores se aproximam cada vez mais da grande armadilha cavada no chão de terra. Ele sussurra para si mesmo, aguardando o momento exato e perfeito para iniciar sua estratégia de defesa. Os primeiros monstros da linha de frente tentam parar desesperados ao avistarem um imenso fosso no chão. O grupo rival começa a se esmagar na beirada da armadilha por conta do grande volume de soldados correndo. Eles tentam gritar desesperados para que os companheiros de trás parem de empurrar, mas ninguém escuta. Os primeiros inimigos começam a despencar no buraco profundo, sendo empurrados pela própria horda desatenta. Vários deles caem uns sobre os outros, gerando uma enorme confusão e briga dentro da armadilha de terra. O rapaz dá uma risada confiante ao notar que a inteligência tática dos inimigos é extremamente baixa. Com um olhar brilhante de determinação, ele afirma que a vitória daquele combate já pertence ao seu povo. Os inimigos caídos começam a se agredir mutuamente na tentativa desesperada de sair do buraco primeiro. Ele observa a confusão com satisfação e incentiva ironicamente os invasores a continuarem se debatendo. Os rivais tentam escalar as paredes de terra da armadilha, mas acabam escorregando e caindo novamente. O desespero toma conta do fosso e os monstros começam a pisar uns nas cabeças dos outros sem nenhum controle. A horda inimiga de trás continua avançando cega pela ganância e caindo direto na mesma armadilha profunda. O jovem sabe que após passarem desse ponto estratégico, a retirada do exército rival se tornará impossível. A armadilha do buraco fica completamente lotada com dezenas de corpos de invasores empilhados e presos. Ele dá um sorriso bastante frio e intimidador, prometendo fazer todos os rivais se arrependerem de pisar ali. O jovem Lorde observa a horda inimiga se amontoar no buraco e sabe que é o momento exato de atacar. Ele solta um grito de comando poderoso, determinando o início imediato da segunda fase da estratégia. Ele ordena que os soldados posicionados nas montanhas comecem a rolar as imensas rochas desfiladeiro abaixo. Os monstrinhos posicionados no topo do penhasco começam a empurrar as pedras giants com toda a força. Uma rocha imensa despenca do alto e atinge em cheio um dos invasores, que tentava subir desesperadamente. Os guerreiros no alto continuam jogando os projéteis pesados sem dar nenhum segundo de descanso aos rivais. As pedras gigantes esmagam violentamente dezenas de inimigos que já estavam completamente presos no fosso. Um dos invasores que conseguiu sobreviver ao impacto observa o massacre ao seu redor bastante aterrorizado. Os rivais tentam recuar desesperadamente, mas a passagem de trás está totalmente entupida pelo grande grupo. Os inimigos começam a se empurrar em pânico absoluto na tentativa inútil de escapar daquela chuva de rochas. Mais um dos monstros invasores é atingido de forma brutal por uma das grandes pedras que caem lá do alto. O Lorde nota satisfeito que os rivais viraram alvos fáceis por estarem presos na passagem estreita da caverna. Porém, os seus poucos soldados da linha de frente começam a dar sinais nítidos de extremo cansaço físico. Nesse instante, alguns sobreviventes enfurecidos da horda rival decidem avançar para realizar um ataque final. O homem dá um sorriso confiante de canto, sabendo que a quantidade de guerreiros já não importa mais naquele momento. Ele ordena que seus guerreiros segurem as lanças com bastante firmeza para iniciar o combate corpo a corpo. Ele aponta sua própria arma e grita o comando definitivo de avanço para iniciar o contra-ataque do grupo. Um dos seus soldados avança com precisão cirúrgica e perfura o peito do oponente com a lança de madeira. A barreira de lanças se mostra extremamente eficiente, derrubando os inimigos que se aproximam da formação. Um dos guerreiros treme pelo cansaço do combate, mas se esforça para manter a lança firme contra os oponentes. O líder grita com firmeza, exigindo que eles mantenham o foco total e puxem as lanças de volta para golpear de novo. Eles continuam golpeando os rivais caídos no chão de terra para garantir a segurança da área de combate. Ele comanda para que todos mantenham a formação de escudos bem fechada, sem dar nenhuma brecha para os inimigos. O comando de avanço é dado novamente e os guerreiros dão um passo coordenado à frente, com as armas prontas.
Eles atacam em perfeita sincronia, perfurando a linha de frente dos invasores que tentavam passar pelo bloqueio. A parede defensiva de lanças continua empurrando com muita firmeza os sobreviventes inimigos de volta para o fosso. Os invasores começam a recuar totalmente aterrorizados diante daquela tática de combate tão bem estruturada. Um dos monstros desatentos acaba se desequilibrando na beirada e começa a escorregar direto para o buraco. Vários inimigos despencam de volta na grande armadilha de terra, empurrados pelo desespero e pela falta de espaço. O fosso se transforma rapidamente em uma enorme pilha de corpos de inimigos derrotados e completamente presos. O desfiladeiro inteiro fica tomado por uma grande quantidade de invasores caídos graças à tática do rapaz. O jovem Lorde dá um sorriso muito satisfeito ao ver que toda a batalha ocorreu exatamente como ele planejou. Ele conclui que a combinação de rochas caindo com a barreira de lanças na frente garantiu a vitória deles. Ele elogia o esforço heróico de seu povo que trabalhou duro durante a madrugada toda para mudar o destino deles. Mas a sua expressão de vitória muda rapidamente para uma feição séria ao notar algo perigoso se aproximando. Uma imensa silhueta musculosa e assustadora começa a surgir no meio de toda a poeira gerada pelo combate. O monstro gigante pisa com extrema força no chão, bem ao lado de um dos pequenos guerreiros que treme de medo. A pata colossal cheia de garras afiadas se apoia com muita firmeza no chão arenoso daquela escura caverna. Todos os defensores olham para cima, completamente paralisados pelo pânico ao avistar o gigante inimigo. O ser colossal exibe as suas presas pontudas, enquanto expira uma fumaça quente e intimidadora pela boca. A fera emite um rugido ensurdecedor que faz as paredes de pedra do desfiladeiro tremerem de forma violenta. Ele segura uma clava de osso gigante e desafia diretamente o jovem Lorde para um confronto de vida ou morte. O monstro se agacha preparando as suas pernas musculosas para dar um salto em direção à linha de defesa. Ele salta pelo ar de maneira extremamente feroz, com o punho erguido, pronto para esmagar os seus oponentes. O pouso gigante gera um impacto colossal que faz pedaços de rochas voarem por todos os lados do local. O monstro se ergue exibindo as suas costas musculosas e revelando seu tamanho colossal diante do grupo de goblins. O Lorde inimigo se apresenta como um hobgoblin gigante e zomba de forma arrogante da aparência simples do rapaz. O jovem responde com muito deboche, dizendo que o reconheceu imediatamente por conta do seu bafo terrível. O gigante fica furioso com a resposta insolente e levanta sua clava, mas o homem mantém a sua postura calma. O monstro aponta o dedo e grita exigindo decidir o destino da guerra através de um duelo direto entre lords. O rapaz fica olhando para o gigante com uma cara de total surpresa e completo desentendimento. Ele apenas desvia o olhar de maneira bastante calma, sem demonstrar nenhum temor diante da fera. Ele aponta o dedo indicador para si mesmo e questiona se o inimigo realmente deseja um duelo direto. O hobgoblin gigante dá um sorriso muito zombeteiro, perguntando se o jovem Lorde está com medo. O rapaz faz um gesto calmo com a mão, dizendo que na verdade não se trata de covardia nenhuma. A fera gigante levanta a sua enorme arma de osso, preparando um golpe devastador contra o homem. Ele grita para o exército inimigo, zombando do jovem e o chamando de covarde diante de todos os presentes. A fera suspira decepcionada, se perguntando se acabou esperando demais do novo líder daquele território. Ele avisa irritado que vai acabar com aquilo bem rápido, para não perder mais o seu precioso tempo de combate. Mas de repente, uma pedra gigante despenca do alto da montanha e atinge em cheio a cabeça do monstro. Ele grita enfurecido, segurando a cabeça dolorida e reclamando pela interrupção do seu duelo sagrado. Mas logo em seguida, uma verdadeira chuva de rochas pesadas começa a cair diretamente sobre o gigante. O oponente imenso acaba sendo atingido por vários golpes violentos de pedras sem conseguir se defender. O Lorde Invasor acaba sendo totalmente esmagado pela força brutal dos projéteis rochosos que caem do céu. Hyunmin comenta de maneira bem calma que o importante no final das contas é conseguir garantir a vitória. Ele argumenta com um sorriso que não teria nenhum motivo lógico para lutar um duelo que já estava ganho. O painel holográfico surge no ar, confirmando que a batalha de território foi oficialmente vencida. O rapaz dá um sorriso muito satisfeito ao ver que conseguiu sobreviver ao seu primeiro grande combate. Ele ergue a sua arma de madeira e grita comemorando a grande vitória, junto de todo o seu pequeno povo. Os servos sobreviventes caem sentados no chão da caverna, sentindo um alívio indescritível após o treino. Toda a caverna rochosa se enche com gritos de alegria e comemorações entusiasmadas dos monstrinhos. De repente, a mão ensanguentada de um dos soldados inimigos caídos no chão começa a se mover de leve. Um dos monstros invasores tenta se levantar com bastante dificuldade, enquanto tosse um pouco de sangue. No mesmo instante, a ponta bem afiada de uma das lanças de madeira é encostada diretamente em seu pescoço. Um dos soldados avisa aos gritos que há um sobrevivente do exército rival e pede autorização para matá-lo. Os monstros começam a cercar o prisioneiro com ódio, mas o rapaz observa a cena com bastante atenção. Com um tom de voz calmo e imponente, o Lorde ordena imediatamente que todos os seus servos parem o ataque.
Os soldados abaixam as armas de madeira sem entender o motivo de poupar a vida daquele prisioneiro rival. O exército de goblins se olha confuso, questionando mentalmente por que não devem eliminar a ameaça. Hyumin questiona os seus soldados, perguntando qual seria a real vantagem de matar aquela criatura agora. O servo explica com raiva que se o pouparem, ele voltará a ser uma grande ameaça para o território deles. O homem caminha calmamente até o inimigo ajoelhado e afirma com firmeza que não vai matá-lo de jeito nenhum. Ele estende a mão e explica de forma inteligente que um oponente morto se torna apenas um corpo inútil. Ele afirma que poupando a vida do prisioneiro, eles ganham um valioso recurso de mão de obra para as tarefas. O céu avermelhado do fim de tarde começa a cobrir toda a imensa cadeia de montanhas rochosas do local. O Lorde observa o seu altar de pedra agora repleto de novos subordinados e muitos recursos conquistados. Ele abre o painel do sistema para analisar detalhadamente tudo que eles conseguiram ganhar naquela guerra. O território subiu de nível e a população total agora conta com 60 novos servos prisioneiros. Eles também adquiriram uma boa quantidade de carnes secas, frutas e vários pedaços úteis de couro velho. O grupo adquiriu a habilidade militar de falange e liberou acesso a novas informações do sistema. O rapaz descobre preocupado que o seu território atual fica localizado no extremo canto do andar do reino. Ele desce as escadas de pedra com as mãos nos bolsos pensativo sobre o futuro da alimentação de seu povo. Ele percebe que não há recursos suficientes para alimentar tantas bocas e pensa na possibilidade de plantar. O sistema avisa friamente que a agricultura tradicional é impossível de ser realizada naquele andar do reino, mas de repente ele avista algo no chão e se abaixa para recolher o objeto curioso que chamou sua atenção. Ele segura a fruta exótica com espinhos e questiona mentalmente as informações fornecidas pela inteligência. O homem mostra o fruto para os novos prisioneiros amarrados e exige saber de onde eles retiraram aquilo. Um dos goblins capturados começa a tremer de muito medo ao ser encarado de forma tão séria pelo rapaz. O rapaz promete tirar o monstro da lista de punições se ele revelar a verdade sobre a origem daquela fruta. Desesperados, as criaturas começam a chorar, confessando que colheram tudo escondido de uma árvore gigante. O Hyumin manda os goblins se acalmarem, avisando que já pegou a fruta dele. Ele se vira segurando a fruta espinhosa para encarar o grupo de goblins capturados. O protagonista aponta o dedo e ordena que 3 goblins deem um passo à frente. Os servos obedecem prontamente e dão um passo à frente em respeito ao seu lorde. Hyumin manda os 3 patrulharem a floresta antes do amanhecer, sob o olhar tenso de um prisioneiro. Os goblins capturados começam a resmungar assustados ao ouvirem sobre a floresta. Hyumin percebe o medo deles e pergunta por que estão agindo daquela maneira. O prisioneiro revela que é um tipo de guarda perigoso escondido no meio da floresta. O goblin explica que ninguém nunca viu a criatura, porque quem a encontra jamais retorna. Hyumin morde a fruta espinhosa e diz que mesmo assim eles precisam investigar o local. Assustado, o goblin pergunta se ainda assim vai ser torturado pelo humano. Os pequenos goblins gritam que os prisioneiros eram maus e deveriam ser eliminados de vez. Hyumin se vira para chamar a atenção de seus pequenos servos revoltados. Ele questiona seriamente os goblins sobre qual foi o verdadeiro motivo da vitória deles. O Lorde ironiza, perguntando se foi por serem mais fortes ou por terem um exército melhor. Ele avisa que foi apenas sorte e que precisam se preparar muito bem para a próxima batalha. O humano confessa que a tortura era blefe e que eles têm mais o que fazer do que perder tempo. Hyumin afirma que planejar é o segredo para sobreviver e manda todos voltarem ao trabalho. Enquanto isso, a noite cai e revela a imensidão escura de uma floresta misteriosa. 3 goblins batedores avançam furtivamente entre as árvores, segurando suas lanças. De repente, um inseto estranho com asas brilhantes pousa no pé de um dos batedores. O batedor acaba soltando um guincho de susto com a cosquinha do bicho. O companheiro dele rapidamente manda ele calar a boca e se lembrar das ordens do Lorde. Hyumin havia ordenado expressamente para que apenas observassem e não tocassem nada. Os 3 continuam rastejando com extremo cuidado pela mata fechada. Um dos goblins dá um leve toque nas costas do outro para chamar sua atenção. Ele aponta para cima, indicando que encontrou algo suspeito nos galhos das árvores. Diante deles, surgem várias frutas espinhosas gigantes presas no alto de um tronco. O batedor fica completamente paralisado de espanto ao olhar de perto para os frutos. Eles percebem fios brilhantes que parecem teias de aranha conectando as frutas. Um dos companheiros rapidamente tampa a boca do goblin assustado para evitar barulho. A árvore inteira está coberta por uma teia mágica e brilhante repleta daquelas frutas. O goblin engole em seco ao perceber a gravidade da situação em que se meteu. Ele abaixa o olhar ainda tenso e tenta se manter em absoluto silêncio. De repente, um deles nota várias poças escuras no chão e chama o outro em tom de dúvida. Curioso, o batedor estende a mão para tocar na substância viscosa derramada no solo. Ao levantar os dedos, ele percebe que se trata de sangue fresco e extremamente pegajoso. O grupo fica horrorizado olhando para os dedos ensanguentados do companheiro.
Sem pensar duas vezes, o líder manda todos recuarem imediatamente dali. Eles começam a se arrastar para trás o mais rápido que conseguem sem fazer barulho. No entanto, um deles é pego de surpresa por um fino fio azul brilhante. O batedor é erguido no ar pelo fio misterioso, deixando seus parceiros aterrorizados. O segundo feixe luminoso corta a escuridão em direção ao batedor que sobrou no chão. O projétil passa raspando pela bochecha do pequeno goblin, deixando um corte profundo. Ele coloca a mão sobre o ferimento enquanto geme de dor, com um ataque repentino. O pequeno goblin treme ao ver o próprio sangue manchando sua mão na penumbra. O último batedor, em pé, tenta entender o que está acontecendo enquanto segura sua lança. Ele se vira de costas ao ouvir um som estranho vindo de trás das árvores. Desesperado, o Goblin grita com todas as forças para que fujam daquele perigo. No acampamento, um dos sobreviventes relata, apavorado, o ocorrido para seu Lorde. O Hyumin pergunta se seguir em frente por aquele caminho realmente os levará até um deserto. Os Goblins parecem confusos e apenas repetem a palavra deserto sem entender o que aquilo significa. O protagonista lembra que eles falaram sobre uma terra coberta de areia e o Goblin confirma animado. Hyumin suspira cansado ao perceber a enorme dificuldade que foi para conseguir apenas essa informação. O mapa revela que para chegar ao deserto eles precisam passar por uma colina, um rio e uma floresta. Mesmo assim, ele se tranquiliza por finalmente ter o mapa detalhado quando um grito desesperado o chama. Dois goblins batedores surgem correndo às pressas e gritando desesperados em direção ao seu Lorde. Os batedores despencam no chão completamente exaustos, deixando o protagonista extremamente preocupado. Hyumin se aproxima rapidamente e pergunta o que aconteceu e onde está o terceiro membro do grupo. Com os olhos cheios de lágrimas, o Goblin revela que o companheiro sumiu ao ser arrastado para cima. O líder fica chocado com a notícia, pois tinha avisado expressamente para todos tomarem muito cuidado. Ele estende a mão e remove um fio brilhante e extremamente colante que estava preso no corpo do servo. Analisando aquela estranha linha brilhante, o protagonista exige saber exatamente o que aconteceu. Hyumin fica em silêncio enquanto tenta processar a gravidade da situação diante de seus servos. O jovem humano começa a suar frio ao perceber o perigo iminente que ameaça a segurança do grupo. Ele se lembra das teias misteriosas nas árvores e dos rastros profundos deixados por fios indestrutíveis. Tudo aquilo só podia ser obra de terríveis aranhas gigantes que dominavam aquela parte da floresta. Enfrentar essas criaturas da floresta seria um suicídio e poderia acabar com todos os seus guerreiros. Hyumin solta um suspiro pesado, sentindo a enorme pressão de tomar a decisão correta naquele momento. O líder começa a tirar seu paletó e aceita que nunca teve o luxo de escolher caminhos fáceis na vida. Ele se vira para a multidão de goblins atentos e ordena de forma firme que todos preparem seus equipamentos. Com o paletó pendurado no ombro, ele anuncia com determinação que o destino deles será a floresta. O grupo avança em direção à escuridão da densa floresta que está totalmente coberta por teias brilhantes. As teias formam verdadeiros túneis sinistros e quase impenetráveis por entre as copas das árvores. De repente, uma enorme presa afiada e brilhante crava profundamente no braço de um goblin indefeso. A terrível criatura monstruosa surge das sombras e morde com extrema violência o membro do pequeno servo. A aranha gigante de olhos brilhantes desce rapidamente pelas suas teias, pronta para fazer mais vítimas. Enquanto isso, o protagonista lidera seus pequenos guerreiros com cautela pela trilha escura da mata. Os pequenos servos observam os arredores ansiosos e tentam se manter o mais discretos possível. Hyumin permanece em pé de braços cruzados enquanto observa o topo das árvores com extrema atenção. O humano bate o pé impaciente no chão ao perceber que eles finalmente alcançaram o limite da floresta. Ele fica intrigado por não ter encontrado nenhuma aranha, sequer durante todo o caminho até ali. Ao fundo, um dos goblins tenta saciar a fome mastigando um pedaço duro de couro seco com tristeza. Irritado com a situação, o outro Goblin empurra o companheiro mandando ele parar com aquilo de uma vez. O Hyumin sabe muito bem que racionar pouca comida não vai salvá-los por muito tempo da terrível fome. Ele tenta morder e rasgar a teia de aranha com os dentes, mas percebe que o fio é resistente demais. Enquanto ele faz careta de esforço com a linha na boca, o bebê Goblin passa de fininho pelas suas costas. Hyumin percebe o movimento e rapidamente questiona o pequeno que ele pensa que está fazendo ali fora. O bebê Goblin de cachecol vermelho treme de susto e o Lorde ordena que ele volte imediatamente para dentro. Ele avisa seriamente que não estão ali para brincadeiras e manda os outros vigiarem o pequeno fujão. De repente, raios violentos cortam as nuvens escuras, anunciando a chegada de uma terrível tempestade. O protagonista e os pequenos servos olham assustados para o céu ao ouvirem o estrondo dos trovões. Fortes gotas de chuva começam a cair e atingir o solo seco daquele misterioso território demoníaco. A tempestade desaba com força total, lavando o rosto de Hyumin, que fica completamente intrigado. Sem pensar duas vezes, ele aponta para uma caverna próxima e ordena que todos se protejam da forte chuva.
Encharcado, ele lamenta a situação terrível, ao descobrir que também chove canivetes no reino demoníaco. O jovem humano estreita os olhos pensativo, enquanto a água escorre intensamente pelo seu rosto. De repente, ele paralisa no lugar ao ter um estalo mental e perceber um detalhe crucial sobre a teia. Com os olhos brilhando de esperança, ele levanta o fio de aranha para analisá-lo debaixo da forte chuva. Para sua surpresa, a água da chuva começa a dissolver e a enfraquecer a liga daquele fio colante. O Hyun-min testa a resistência da teia sob a chuva forte, mas percebe que o plano ainda não está funcionando como queria. Ele entra rapidamente na caverna e pergunta preocupado se todos os goblins já conseguiram se abrigar da tempestade. O líder avisa que o grupo vai continuar abrigado ali dentro até que a chuva forte finalmente comece a passar. Os pequenos servos começam a murmurar entre si, parecendo bastante aflitos com a situação atual. Um dos goblins se aproxima bastante apreensivo e chama pelo seu Lorde, que se vira para saber o que está acontecendo. Com os dentes cerrados e tremendo de medo, o pequeno servo revela que um dos companheiros acabou sumindo misteriosamente. Hyun-min fica chocado com a revelação e pergunta imediatamente se ele realmente verificou o acampamento com atenção. Ele começa a contar os goblins um por um no escuro para tentar descobrir quem foi o integrante que desapareceu. Os pequenos goblins apontam assustados para fora, e nesse momento, o Lorde percebe qual deles acabou sumindo. Ele fica furioso ao deduzir que aquele bebê goblin teimoso de cachecol vermelho realmente teve a coragem de sair sozinho. Hyun-min bate o pé no chão com extrema raiva e se pergunta se aquele pequeno goblin perdeu completamente o juízo. O humano coloca a mão na cabeça, tentando se acalmar enquanto pensa se deve mandar um grupo de buscas atrás do fujão. Ele rapidamente descarta a ideia por saber que seus servos não teriam a cautela necessária para evitar as teias. Enquanto isso, a tempestade continua caindo de forma implacável do lado de fora daquela escura caverna. A água escoa intensamente pela entrada de pedra, deixando o clima ainda mais tenso para os sobreviventes. Decidido a resolver a situação, Hyun-min avisa que o pequeno bebê Goblin não deve ter conseguido ir muito longe. O Lorde estende o braço e pega com firmeza uma das lanças de madeira que os Goblins batedores carregavam. Ele começa a caminhar em direção à saída da caverna, enquanto seus servos tentam chamá-lo de volta com preocupação. Hyun-min se vira apenas para ordenar rigidamente que todos permaneçam ali dentro e aguardem o seu retorno. O protagonista dá o primeiro passo na lama molhada e começa sua jornada solitária sob a forte chuva. Caminhando pela mata escura, ele admite para si mesmo que é impossível não sentir medo em um lugar tão desconhecido. Segurando a lança com força, ele lembra que a sua responsabilidade como líder é enfrentar os perigos de frente. Ele foca seu olhar na escuridão, lembrando dos ensinamentos sobre como guiar um grupo em momentos de crise. De repente ele paralisa no meio do caminho, ao notar algo muito suspeito no chão lamacento da floresta. Pequenas pegadas bem marcadas na lama molhada revelam o caminho exato que o filhote de Goblin seguiu. Segurando a lança de madeira, Hyun-min segue a trilha úmida, se perguntando se aquele é realmente o caminho certo. Um raio ensurdecedor rasga o céu escuro, assustando o jovem que continua a sua busca no meio da tempestade. Ele estreita os olhos ao perceber um brilho de luz muito incomum vindo de uma clareira logo adiante. O humano fica em choque ao avistar o que parece ser o início de incêndio brilhando no meio da mata fechada. Sem perder tempo, ele aperta o passo e avança rapidamente em direção ao fogo que se espalha pelas árvores. Seus sapatos pisam na água misturada com faíscas de fogo, enquanto ele corre desesperado para ajudar seu servo. O bebê Goblin surge chorando desesperadamente no meio das chamas ao avistar seu Lorde vindo ao seu resgate. O pequeno rola pelo chão molhado gritando de dor porque seu bumbum está pegando fogo por causa das faíscas. Hyun-min se joga rapidamente no chão para segurar o filhote desesperado e tentar controlar a situação. Ele agarra o corpinho do Goblin com as duas mãos, ignorando o calor das chamas ao seu redor. O bebê de cachecol vermelho grita de dor enquanto o protagonista faz força para levantá-lo no ar. Hyun-min pede para o pequeno se acalmar enquanto leva um tapa desesperado da criatura em seu próprio rosto. Com agilidade, ele encosta a parte em chamas do Goblin em uma poça de água, apagando o fogo imediatamente. O pequeno fujão cai exausto na poça de lama, chorando baixinho de dor, com o rabo chamuscado. O Lorde grita irritado, querendo saber o motivo daquele garoto ter saído sozinho num lugar tão perigoso. Chorando muito, o bebê Goblin revela que seu irmãozinho estava chorando de fome e queria comer as frutas. Ele conta que o menor chorava todos os dias pedindo comida e por isso decidiu arriscar a vida na floresta. Hyun-min se ajoelha diante dele e diz com firmeza que a fome do irmão não justificava uma atitude tão irresponsável, prevendo o perigo protagonista para por um instante ao ter um estalo mental sobre o que acabou de presenciar. Ele se pergunta se em algum momento, desde que chegou àquele reino demônio, ele já havia visto o fogo de perto. O líder começa a tirar seu terno encharcado enquanto elabora um plano audacioso em sua mente. Ele usa os dentes com força para rasgar unicamente um pedaço de tecido de sua própria roupa social molhada. Com o pano rasgado na mão, ele se prepara para colocar sua nova e brilhante ideia de sobrevivência em prática.
Na caverna, os outros goblins seguram suas lanças divididos entre o medo da bronca e o desejo de salvar o Lorde. Um dos guerreiros de repente faz uma careta assustada ao escutar um barulho extremamente estranho na mata. Os pequenos goblins tremem de medo no escuro da caverna, mas decidem que precisam sair dali para resgatar seu mestre. Mesmo assustados, eles tomam coragem e começam a correr com seus pés descalços pela lama fria e molhada. Ao longe na escuridão da mata, os pequenos guerreiros avistam uma luz alaranjada muito forte e incomum brilhando. Eles gritam assustados ao darem de cara com uma imensa muralha de fogo que consome os arbustos ao redor. Um dos goblins batedores começa a suar de nervoso, sem entender o que é aquela energia quente que brilha diante dele. As chamas ardem de forma intensa e violenta, iluminando a escuridão daquela floresta sombria pela primeira vez. O pequeno monstro range os dentes em absoluto choque ao sentir o forte calor emanando daquela misteriosa energia. Sem forças para continuar de pé, o guerreiro cai de joelhos no chão úmido, diante daquela visão inacreditável. Naquele exato momento, todos os goblins são tomados por um sentimento profundo de admiração e respeito absoluto. O fogo brilhando na escuridão se reflete nos olhos deles como algo totalmente divino que nunca tinham visto antes. Com a tocha erguida bem alto na mão, Yuumi surge diante dos servos, parecendo um verdadeiro deus naquele reino escuro. Segurando o fogo com firmeza, o jovem humano exibe um olhar sério e imponente que deixa todos os servos fascinados. Um dos pequenos grita aliviado pelo seu Lorde, ao perceber que ele está são e salvo no meio daquela tempestade. Yuumi fica surpreso ao ver seus guerreiros ajoelhados no chão e pergunta o que todos estão fazendo ali fora. O jovem lembra que mandou todos esperarem, mas percebe que aquela situação facilitou bastante as coisas para o seu plano. O jovem tira um pedaço daquela teia de aranha resistente do bolso para fazer um teste crucial na frente de todos. Ao aproximar o fio brilhante do fogo da tocha, a linha indestrutível começa a queimar e a se desfazer instantaneamente. Os goblins dão gritos de pura alegria e comemoração ao verem a terrível teia inimiga ser facilmente destruída. Satisfeito, o mestre confirma que sua teoria estava certa e reconhece que tudo aquilo foi graças ao pequeno fujão. Ele se agacha carinhosamente diante do bebê goblin e decide que já passou da hora de dar um nome de verdade para ele. O líder anuncia que a partir daquele momento, o pequeno filhote se chamará Kim Prometheus ou apenas Kim Pro para abreviar. Yuumi faz carinho na cabeça do pequeno e explica que o nome é uma homenagem por ele ter trazido o fogo para o grupo. Uma tela azul do sistema surge confirmando que o Lorde batizou um cidadão de seu território pela primeira vez. Uma energia dourada e brilhante começa a envolver o pequeno Kim Pro, enquanto seu novo nome flutua acima de sua cabeça. O pequeno Goblin arregala seus grandes olhos amarelos que agora brilham com uma intensa e misteriosa energia mágica. Flutuando no ar, o filhote começa a passar por um incrível processo de evolução sob os olhos atentos de todos. Yuumi olha para cima totalmente boquiaberto e confuso sem entender o que está acontecendo com o pequeno Kim Pro. O pequeno Goblin finalmente pousa suavemente no chão enquanto a energia mágica se dissipa lentamente ao seu redor. Curioso, o jovem líder observa o servo tentando descobrir se alguma coisa realmente mudou na aparência dele. Os outros goblins começam a gritar o novo nome do companheiro, em coro criando uma verdadeira festa no meio da mata. Yuumi já fica sabendo muito bem que o perigo principal ainda não foi totalmente resolvido. Ele chama a atenção do grupo e avisa com seriedade que ainda não é o momento certo para comemorar a vitória. O líder manda que todos se aproximem e avisa que vai distribuir tochas de fogo para cada um deles individualmente. Com um sorriso confiante no rosto e segurando o fogo, ele avisa que agora é a vez deles de irem para o contra-ataque.